Oi, pessoal. Então, dando continuidade, vamos tentar trabalhar um pouco melhor sobre essas linguagens de descrição de hardware, mais especificamente em cima lá do meu System Verilog, né? Então, System Verilog. E fazer a primeira descrição de algum módulo aqui para a gente, tá? Então, a primeira coisa a se observar, pessoal, é que apesar das linguagens de descrição de hardware serem diferentes realmente das linguagens de programação, elas também têm algumas estruturas que vão nos auxiliar, como tipos de dados, variáveis, atribuições. Então, posso atribuir um valor a uma variável. Eu tenho aquelas instruções condicionantes, como if, else, né? Else if, tá? Eu tenho os meus loops, que são os meus whiles, for, né? E entre muitas outras. Então, a gente vai ver algumas aqui, tá? Mas a mentalidade que nós trabalhamos com linguagem de descrição de hardware é aonde muda. Porque no hardware é uma coisa física, então tudo ali está rodando em paralelo. Legal? Então, ao contrário do software, em que a gente tem aquele algoritmo, que a gente segue aquele algoritmo, né, sequencial, no caso do hardware, naturalmente as coisas são paralelas. Tá? Então, o software voltado geralmente através de várias subrotinas, né? Eu tenho várias funções ali que eu concebo, que eu implemento, e que depois uma função é chamada por vez, né? Em que eu tenho aquela execução ali em sequência. No caso do hardware, como é uma coisa física, eu vou dizer que eu descrevo ele em formato de módulos, tá? Então imagine, eu vou descrever um sistema, ele é um módulo grande, esse sistema é composto de vários módulos menores, cada módulo desse menor é composto de módulos ainda menores e assim por diante. Tudo bem? Então, de uma maneira geral, a gente diz que isso é um conceito de hierarquia. A gente tem uma hierarquia de módulos que se conectam para formar ou para conceber a função que eu desejo. Então, a primeira palavra que a gente tem que aprender é exatamente o quê? De módulo, tá? Então, eu começo uma descrição de um módulo através dessa palavra-chave aqui, módulo, tá? Depois eu tenho o nome do módulo aqui, nome do módulo, né? E entre parênteses, eu vou passar eu vou chamar isso de portas, tá? Eu vou chamar isso aqui de portas. E por que portas? Ora, você está concebendo algo físico. Então, pense como os pinos. Aquela coisa física ela tem que se comunicar, na verdade, com algo. Então, você quer inserir sinais e você quer ler sinais. Você quer inserir bits, informação, e você quer ler informação. Legal? Então a gente faz isso através das portas. É a minha interface com o mundo exterior, tá? Mas até o momento, apesar de eu saber que vai ter pinos aqui, vou ter portas que elas vão receber dados, vão ter portas que vão enviar dados, tá? Até o momento eu não descrevi. Então, existem palavras-chave que são palavra output, né? Então diz aí, por exemplo, que o S é uma porta de saída, tá? Nesse caso aqui, ó, eu estou especificando portas de 1 bit, por enquanto. Legal? E depois eu mostro para vocês como serão de vários bits, tá? E eu posso colocar aqui, ó, ABC, um ponto e vírgula. Então, aqui eu estou dizendo A, B e C são portas de entrada, cada uma com 1 bit. Certo? Depois eu vou ter minha descrição aqui, ó. Então, aqui eu tenho minha descrição, como eu vou conectar, né? Se eu vou instanciar outro módulo que já existe ou não, e assim por diante. E no final eu tenho o meu end módulo. Então, essa aqui é a estrutura básica com que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, pessoal, apesar de daqui, ó, uma forma alternativa de descrever essas portas seria como? No lugar de eu trabalhar dessa forma aqui, em que depois eu especifico entradas e saídas, eu posso simplesmente já definir que é entrada e saída dentro aqui desses parênteses. Isso é possível também, tá? Então, de forma alternativa, vocês poderiam estar descrevendo assim, ó, o módulo, né? O nome do meu módulo e entre parênteses, ó, colocar logo o meu input A, B, C, né? Depois eu coloco o meu output S e termino minha descrição, sem problema algum, tá certo? Então, aqui o meu sintetizador, a minha ferramenta, ela vai entender que A, B e C, todas elas são entradas de 1 bit
e eu tenho também uma saída S aqui de 1 bit, tá? Depois você vai fazer a descrição da mesma forma e posteriormente colocar o end módulo para definir ali que você encerrou, né, com aquele módulo, né? Então, se entenderam até aí, né? E vocês sabem agora que geralmente um sistema ele é composto não só de um módulo, mas de vários pequenos módulos, eu tenho que ter a capacidade de instanciar esses módulos, tá? Eu faço isso como? Bom, eu tenho um módulo maior, né? Então, por exemplo, aqui é meu módulo, meu módulo, vou ter minhas portas aqui, ó, por exemplo, X, Y, Z, tá? Aonde eu tenho como entradas X e Y e como saída Z, eu tenho a opção de instanciar outros módulos, como o módulo anterior, da seguinte forma. Eu coloco aqui, ó, o nome do meu módulo, tá? Depois eu coloco um nome para aquela instância do módulo, porque eu posso criar esse módulo várias vezes. Legal? Então, para cada vez que eu criar um módulo, uma instância desse módulo, eu tenho que colocar um nome aqui diferente. E depois aqui, ó, eu vou colocar as portas, as conexões, né? As conexões em ponto e vírgula, né? E o que é que isso quer dizer? Ora, se esse módulo ele é composto de vários pequenos, existe uma certa conexão. Eu tenho que dizer, eu conecto o pino daqui desse módulo, desse nome aqui do módulo, né? Aonde? Quer dizer, o X vai no primeiro pino, o Y vai no segundo pino, o Z vai no terceiro pino. Isso a gente vai ver ao longo, obviamente, da disciplina, tá? Mas é importante que vocês saibam que a gente tem essa capacidade de trabalhar com hierarquia, né? Que você tem que definir um nome. Tem aqui, ó, é o nome que a gente já definiu do módulo anterior, né? Por exemplo, tá? Um módulo que já existe. Então, eu vou pegar aquele nome daquele módulo que já existe, definir o nome de instância e depois colocar essas conexões aí para conceber esse circuito, né? Conceber esse circuito, tá? De uma forma geral, a gente tem algumas palavras-chave que já são bem definidas dentro da minha linguagem, né? Portas fundamentais, a gente já tem. Apesar de eu pedir, eu acho que eu vou pedir para vocês para definir as próprias, tá? Existem palavras-chave reservadas como AND, OR, NAND, né? NOR, SHOR, XNOR, tá? Todas essas são palavras-chave que existem na minha linguagem que eu posso utilizar. Ele vai entender isso como uma porta lógica. Legal? E no caso, quando eu estiver instanciando, então, como é que eu faria? Olha que interessante, né? Para dar um exemplo melhor. Módulo, circuito, vamos chamar assim, circ, né? Vamos dizer que esse carinha aqui, ele tem três parâmetros, 3 portas, tá? 2 de entrada, X e Y, né? E uma de saída. E eu quero instanciar aqui dentro uma porta lógica AND. Tá certo? O que é que eu faço? Olha só. AND, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, o nome da minha instância, que é o nome da porta, o nome do módulo, na verdade, o nome do meu módulo. Isso aqui é uma palavra, então, pré-definida, tá? Depois eu coloco o nome da instância. Vamos chamar isso aqui de U1, unidade 1, tá? E aqui eu coloco as minhas portas, tá? Nessas básicas, pessoal, AND, NAND, NOR, SHOR, tá? A sequência com que eu defino, isso aqui é o quê? Primeiro é saída da minha porta AND e depois eu coloco minhas entradas da porta AND. Legal? Por quê? Porque se eu colocar 3 entradas, ele cria para mim uma AND de 3 entradas. Se eu colocar 4 entradas, ele cria uma AND de 4 entradas. E assim por diante. Mas note que a AND ela sempre tem apenas uma saída. Então, foi uma forma aí de tornar essa função ela bem versátil, né? Bem interessante para a gente trabalhar. Legal? Então, isso aqui, basicamente, né? É um módulo em que é composto de apenas uma porta AND, né? É uma porta AND, em que X e Y são as entradas. Então, as próprias entradas do módulo são as entradas da porta AND. E a saída do meu módulo é a saída da minha porta AND, tá? Então, é um exemplo aí para dar para vocês.
Então vejam, do jeito que a gente trabalhou aqui, né, a gente acabou utilizando realmente, né, a porta lógica é uma palavra reservada para fazer essa instância. Mas eu poderia estar utilizando um módulo que eu mesmo defini e depois instanciar aquele módulo. E aí, como é que eu faço isso? Ora, vamos vir para o seguinte caso, em que eu tenha um módulo, né, que eu vou chamar esse aqui de M1, por exemplo, tá? Esse é o nome dele, né? E que eu defini ele da seguinte forma: eu tenho input x e y, tá? Eu tenho uma saída z. Então aqui, ó, eu tenho aqui minhas descrições, né? E depois eu encerro aqui o meu módulo. Então, esse carinha está executando uma função para mim. Já está implementado. Eu já tenho ele. Legal? E depois, vou definir um novo módulo, que eu vou chamar isso aqui de M2, e que esse cara aqui, vamos dizer que ele tenha as entradas aí, A e B, tá? E saída S. E saída S. Então, aqui, vocês sabem que a gente vai ter aquela descrição das funcionalidades, e no meio da descrição das funcionalidades, vamos dizer que eu precise, eu queira instanciar esse módulo M1, que é mais simples. Tá legal? Então, o M2 é composto não só de M1, mas de algumas outras coisas, né? E aí, ó, eu poderia fazer o que aqui? Então, para instanciar, né? Eu tenho que colocar o nome do meu módulo, olha só, M1, eu não defini isso aqui como M1, ó, tá? Depois eu coloco um nome para essa instância, então vamos chamar isso aqui de 1, talvez, né? E aqui eu vou passar as minhas variáveis. Então, ó, se eu quiser que esse módulo M2, as entradas dele sejam as entradas de M1 e a saída dele seja a saída de M1, né? Eu vou seguir a mesma sequência com que se apresenta aqui, ó. Tá? Então, ó, primeiro eu tenho o quê? Eu tenho x, y e depois z. Então, se eu colocar aqui A, né, eu estou dentro de M2. Ó. Se eu colocar A, eu estou conectando A no x. Legal? Se eu coloco B, eu estou conectando B no y. E se eu coloco S, eu estou conectando S, que está aqui, ó, no meu Z. É interessante? Então, nesse momento, eu fiz minha primeira instância aqui, conectando isso pela ordem com que se aparece aqui na descrição do meu módulo, tá? E logo depois eu teria o meu end módulo. Como eu falei para vocês, ó, isso aqui é uma coisa física, não é? Então, dentro do M2, ele recebe A, B e S. E aí, dentro lá, eu tenho a descrição, ó. Eu vou cria agora dentro do M2 esse bloquinho M1, né, que já está definido aí em cima. E dentro do M1 aqui eu vou dar um nome para ele de 1 e vou colocar o que vem A conectado no X, o que vem B conectado no Y e o que vem S conectado no Z. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, agora a coisa física, né? O meu M2 ele tem o que com o mundo? Ele tem alguns pinos, olha. Ele tem A, ele tem B, são pinos de entrada, e ele tem S de saída. Certo? Aí dentro de M2 eu tenho o que? Eu tenho um M1. Isso aqui vamos desconsiderar, tá? Vamos dizer que não existe. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho a instância de M1. Então, eu vou estar criando aqui dentro um M1. Tá certo? Fisicamente, estou instanciando ele lá dentro. E o M1 a gente sabe que ele é composto aqui, ó, de X, de Y, né? E aqui eu tenho um pinozinho aqui que é Z, tá? No momento em que eu pego e coloco A na primeira posição, tá? E eu olho para cá, que a primeira posição, ó, do M1 especifica o X, a porta X, eu estou fazendo o seguinte: conecte A em X, colocando o fiozinho aí. Tá? Depois, ó, o B na segunda posição, que a segunda posição aqui é o Y, então, ó, conecte B em Y, tá? E finalmente, conecte Z em S. Então, é isso que eu estou criando, são essas conexões, as conexões entre portas que eu estou criando para fazer isso, tá? Então, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês, né? Essa parte de instância. Isso aqui é uma das formas de instanciar, pessoal. Isso aqui a gente disse que a gente está instanciando pela ordem das portas. Mas
Você pode instanciar também pelo nome das conexões, né? Ó, um exemplo seria eu pegar aqui ó, o módulo, um terceiro módulo, M3, em que eu tenho como entradas, vamos dizer que eu tenha C, D e E, né? Opa, desculpa. CD como entradas e uma saída E, tá? E que aqui dentro eu também vou criar uma instância de M1, vou chamar isso aqui de U2 só para diferenciar, tá? E aí, podia ser o 1, que está em módulo diferente, né? E aí aqui dentro, no lugar de eu seguir a ordem, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e relacionar isso com os nomes das portas de M1. Então eu faço isso como? Eu posso colocar ponto Y e coloco quem eu quero que conecte em Y. Vamos dizer que C. Eu digo, ó, C conecta em Y do meu M1. Tá? Ponto X conecte D. Tá? E ponto Z conecte E. Então, isso seria uma outra forma aqui de trabalhar e de instanciar, agora utilizando nomes, tá? Então, o que está acontecendo aqui? O M3, ele é um bloquinho como esse que eu desenhei para vocês, em que as entradas são C, D e E. Essas são os meus pinos, minhas portas, tá? C e D são pinos de entrada, são portas de entrada, e o E é uma porta de saída. Eu instanciei, ó, um M1 aqui dentro, esse bloquinho. E disse, ó, aonde tem a entrada de M1 que se chama Y, conecta em C. A entrada de M1 que se chama X, conecta em D. E a entrada de M1 que se chama Z, conecta em E. Então, basicamente, essa é uma segunda forma aí de trabalhar com instâncias, tá? Então, para esse vídeo não ficar longo demais, a gente para por aqui.